A tolice de olhar para trás ao fugir de Sodoma. Sermão 1, por Jonathan Edwards. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, 32. Cristo aqui prediz sua vinda no seu reino em resposta à pergunta dos fariseus: quando virá o reino de Deus? E quanto ao que diz a este respeito, evidentemente tem em vista duas coisas: sua vinda na destruição de Jerusalém e sua vinda no fim do mundo. Ele compara seu retorno nestes tempos a duas notáveis manifestações de Deus em juízo no passado. Primeiramente é o dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. A seguir, a compara a destruição de Sodoma e Gomorra. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, imediatamente, ele procede para orientar seu povo sobre como este deveria se portar às vistas dos sinais da aproximação daquele dia, referindo-se em especial à destruição de Jerusalém. Lucas 17, 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Com essas palavras, Cristo mostra que seus discípulos deviam ter a máxima urgência em fugir e escapar da cidade para as montanhas, como ordena em Mateus 24, 15 ao 18. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Jerusalém era como Sodoma, uma vez que estava destinada à destruição pela especial ira divina. E, na verdade, a ira mais terrível do que a que atingiu Sodoma. Portanto, a mesma orientação é dada para dela fugir à máxima pressa, sem olhar para trás, como disse o anjo a Ló, quando lhe ordenou que fugisse de Sodoma. Gênesis 19, 17. Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. E no texto, Cristo reforça seu conselho pelo exemplo da mulher de Ló. Ele ordena que os discípulos lembrem-se dela e a tomem como um aviso por ter olhado para trás, enquanto fugia de Sodoma, tendo se tornado uma estátua de sal. Se for investigado o porquê do conselho de Cristo ao seu povo, para que fuja de Jerusalém com tão urgente pressa, ao primeiro sinal de sua iminente destruição, respondo: parece que fugir de Jerusalém era um tipo da fuga do estado de pecado. Escapar dessa cidade incrédula tipifica uma fuga do estado de incredulidade. Portanto, os discípulos foram orientados a fugir sem retornar para pegar quaisquer coisas de suas casas, querendo dizer com qual pressa e cuidado devemos fugir de nossa condição natural, que nenhum respeito a qualquer gozo mundano nos impeça, um momento sequer, que fujamos para Jesus Cristo, o refúgio das almas, nossa rocha forte e o monte da nossa defesa, de modo que ao fugir para Ele, abandonamos e esquecemos de coração de todas as coisas terrenas. Essa também parece ser a principal razão pela qual Ló também foi orientado a fugir com tal pressa e não olhar para trás, porque sua fuga de Sodoma foi decretada com o propósito de ser um tipo da nossa fuga daquele estado de pecado e miséria no qual nos encontramos por natureza. Doutrina: não devemos olhar para trás ao fugir de Sodoma. As seguintes razões podem ser suficientes para apoiar esta doutrina. Número 1. Sodoma é uma cidade cheia de imundície e abominações. Está repleta daquelas impurezas que devem ser objeto da maior execração e ódio de todos. Seus habitantes estão manchados, estão sob o poder e domínio de luxúrias detestáveis. Todas as suas faculdades e afeições estão contaminadas com as disposições vis que são indignas da natureza humana, que a degradam sobremaneira, que são grandemente odiosas a Deus e incendeiam a sua ira de maneira terrível. Todo tipo de abominação espiritual abunda nela. Não há nada detestável e abominável que lá não possa ser encontrado e que lá não abunde.
Sodoma é uma cidade cheia de demônios e de espíritos imundos. Lá eles se encontram e têm seu domínio. Lá se divertem e revolvem-se na imundície, como é dito da Babilônia mística em Apocalipse 18:2. Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Quem seria, pois, de tal sociedade? Quem não fugiria de tal cidade com a maior pressa, sem jamais olhar para trás e sem ter a menor inclinação de retornar? Alguns em Sodoma podem aparentar ter um rosto limpo e exibem um exterior justo. Mas se pudéssemos contemplar seus corações, todos são completamente nojentos e abomináveis. Devemos fugir de tal cidade com o máximo horror do lugar e da sociedade, sem ter expectativas de lá voltar a habitar e sem nunca encontrar a menor inclinação para retornar. Devemos, porém, desejar chegar à maior distância possível dela, para que de forma alguma nos tornemos participantes em suas abominações. 2. Não devemos olhar para trás ao fugir de Sodoma, porque Sodoma é uma cidade destinada à destruição. O clamor da cidade subiu aos céus. A terra já não pode mais suportar o fardo dos seus habitantes. Ela, portanto, aliviar-se-á deles e os cuspirá. Deus não mais permitirá que tal cidade permaneça, ele a consumirá. Deus é santo e sua natureza é infinitamente oposta a toda impureza. Portanto, será para ela fogo consumidor. A santidade de Deus não permitirá que permaneça, e a sua majestade e justiça requerem que os habitantes dessa cidade que assim o provocaram e ofenderam sejam destruídos. E Deus certamente os destruirá, pois este é seu decreto imutável e irreversível. Ele o disse e o fará. O decreto foi lançado, e tão certo quanto há um Deus e é todo-poderoso e capaz de cumprir seus decretos e ameaças, assim certamente destruirá Sodoma. Gênesis 19, 12 e 13. Todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. E no versículo 14, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Essa cidade é maldita, está destinada à ruína. Portanto, assim, se não quisermos ser participantes em sua maldição e em sua destruição, devemos dela fugir, sem olhar para trás. Apocalipse 18:4. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Número 3. Não devemos olhar para trás ao fugir de Sodoma, porque a destruição para a qual está destinada é sobremaneira terrível. Ela está destinada à completa destruição, a ser inteiramente e totalmente consumida. Está apontada para sofrer a ira do grande Deus, que será derramada do céu como uma terrível tempestade de fogo e enxofre. Essa cidade deve ficar cheia da ira de Deus. Todo o que nela permanece terá o fogo da ira de Deus descendo sobre sua cabeça e sobre sua alma. Ficará cheio de fogo e da ira do Todo-Poderoso. Será coberto com fogo por fora e cheio de fogo por dentro. Sua cabeça, coração, entranhas e todos os membros ficarão cheios de fogo, e nenhuma gota de água o refrescará. Nem terá ele lugar para onde fugir em busca de alívio. Vá aonde for, haverá lá o fogo da ira de Deus. Sua destruição e tormento serão inevitáveis. Será destruído sem misericórdia. Clamará em alta voz, mas ninguém o socorrerá, nem se preocupará com seus lamentos ou lhe proverá alívio. O decreto foi lançado, e os dias vêm quando Sodoma queimará como um forno, e todos os seus habitantes serão como palha. Como foi na Sodoma histórica, quando toda a cidade estava repleta de fogo. Não havia seguranças nas casas, pois estavam em chamas. Se fugiam para as ruas, também estavam em chamas. O fogo descia continuamente do céu em todo lugar. Aqueles foram tempos sombrios. Que clamores houve naquela cidade em todas as suas partes. Mas ninguém havia para ajudar. Não tinham aonde ir, onde pudessem ocultar suas cabeças do fogo. Ninguém para ser solidário ou para aliviá-los. Se fugiam para seus amigos, não podiam ajudá-los. Agora, com que pressa devemos fugir de uma cidade destinada a tal destruição? E como devemos fugir sem olhar para trás?
Como deve ser o nosso desejo chegar à maior distância possível de uma cidade em tais circunstâncias. Como devemos estar muito longe de pensar em retornar para um lugar que experimenta tamanha ira sobre si. Número 4. A destruição para a qual Sodoma está destinada é uma destruição total. Ninguém que nela permanecer será poupado. Ninguém terá a boa sorte de estar em uma esquina qualquer onde o fogo não o alcance. Todos os tipos velhos e novos, grandes e pequenos, devem ser destruídos. Não haverá exceção de idade, sexo ou condição, mas todos perecerão juntamente. Gênesis 19, 24, 25. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Nós, portanto, não devemos nos atrasar ao olhar para trás, pois não há lugar seguro em Sodoma, nem em toda a campina na qual ela está construída. A montanha da segurança está adiante, não às nossas costas. Número 5. A destruição a qual Sodoma está destinada é uma destruição eterna. Isso foi dito acerca da Sodoma histórica, que sofreu a vingança de fogo eterno em Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. A destruição que Sodoma e Gomorra sofreram foi eterna. Essas cidades foram destruídas e jamais foram reconstruídas desde então, e nem o podem ser, pois a terra na qual se localizavam afundou e foi coberta com o lago de Sodoma, o Mar Morto, ou como é chamado nas Escrituras, o Mar Salgado. Isso parece assim ter sido ordenado com o objetivo de ser um tipo da destruição eterna dos ímpios. Por isso, o fogo com que foram destruídos é chamado de fogo eterno, porque era típico, era um tipo da destruição eterna dos ímpios. Isto é o que pode ser entendido, em parte, quando no texto de Judas se diz que foram postas para exemplo, ou para um tipo ou representação do fogo eterno no qual todos os ímpios serão consumidos. Sodoma foi coberta em todas as eras posteriores com um lago procedente do fogo e enxofre que a consumiu. Este lago é um tipo do lago de fogo e enxofre no qual os ímpios terão sua porção por toda a eternidade, como lemos em Apocalipse 20:15 e em outros lugares. Não devemos, portanto, olhar para trás ao fugir de Sodoma, tendo em vista que a destruição a que ela está destinada é eterna. Isto, pois, a torna infinitamente terrível. Número 6. Sodoma é cidade destinada à destruição rápida e repentina. A destruição não é apenas certa e inevitável e infinitamente terrível, mas virá rapidamente. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. 2 Pedro 2, 3. E também Deuteronômio 32, 35, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. A tempestade de ira e as negras nuvens da ira divina agora mesmo repousam sobre eles, prontas a arrebentar e cair de forma terrível. Deus já afiou sua espada e armou seu arco, tendo pronto, preparou suas setas. Portanto, devemos nos apressar e não olhar para trás, pois se hesitarmos e pararmos para olhar e não fugirmos pelas nossas vidas, há grande perigo que sejamos envolvidos pela desgraça comum. A destruição de Sodoma não é apenas rápida, mas virá repentina e inesperadamente. Parecia ser uma bela manhã em Sodoma no dia em que foi destruída. Gênesis 19, 23. Parece não ter havido nuvens, nem aparência de qualquer tempestade, muito menos de uma tempestade de fogo e enxofre. Os habitantes de Sodoma não esperavam tal coisa. Mesmo quando Ló disse aos seus genros sobre a destruição, não acreditaram nele. Gênesis 19, 14. Eles estavam animados, seus corações estavam descansados, achando que não havia calamidade à vista. Mas ela veio de uma vez, como as dores vêm a parturiente e não houve escape, como é dito nos versículos 28 e 29. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim acontece com os ímpios. Salmo 73, 19. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror.
Portanto, se hesitarmos e olharmos para trás, podemos ser repentinamente assolados e assaltados pela destruição. Número 7. Não há nada em Sodoma que seja digno de lembrança. Todos os seus gozos cedo perecerão na destruição comum. Tudo será consumido. E certamente não vale a pena olhar para trás em busca de coisas que estão perecendo e sendo consumidas pelas chamas, como acontece com todos os prazeres do pecado. Estão todos destinados ao fogo. Portanto, é tolice para alguém que foge de Sodoma desejar mais deles, pois quando estão consumidos, para que servem? E vale a pena que retornemos por causa de um momento de prazer, antes que se consumam e nos expormos a ser consumidos com eles? A mulher de Ló olhou para trás porque se lembrou das coisas agradáveis que havia deixado em Sodoma. Ela as desejou avidamente. Não podia fazer outra coisa senão olhar com olhos desejosos para a cidade, onde vivera com tanta fartura e alegria. Sodoma era um lugar de grande abundância exterior. O povo comia e bebia com fartura. O solo da região era muito fértil, sendo mesmo chamada de Jardim de Deus em Gênesis 12:10. E a abundância de pão era um dos pecados do lugar, como diz Ezequiel 16:49. Aqui, Ló e sua esposa viveram na abundância. Este era um lugar em que os moradores chafurdavam nos prazeres e delícias da carne. Mas, com quanta abundância estas coisas, de que valiam agora que estavam em chamas? A mulher de Ló foi muito tola ao titubear na sua fuga por causa de coisas que estavam em chamas. Da mesma maneira, os prazeres, ganhos e alegrias do pecado têm sobre si a ira e a maldição de Deus. O enxofre está espalhado sobre eles. O fogo do inferno está pronto para incendiá-los. Portanto, não vale a pena para ninguém ter saudade de tais coisas. Número 8. Somos alertados pelos mensageiros enviados por Deus para que nos apressemos em nossa fuga de Sodoma e não olhemos para trás. Deus nos envia seus ministros, os anjos das igrejas, nessa grandiosa missão, como enviou os anjos até Ló e sua esposa para alertá-los que fugissem por suas vidas. Gênesis 19, 15 e 16. Se nos atrasarmos ou olharmos para trás, agora que fomos tão bondosamente alertados, seremos sobremaneira inexcusáveis e monstruosamente tolos. Aplicação. O uso que farei dessa doutrina é o de alertar aqueles que se encontram em seu estado natural, a que fujam dele e de maneira alguma olhem para trás. Enquanto estiver fora de Cristo, você está em Sodoma. Toda a história da cidade, com todas as suas circunstâncias, parece estar inserida nas Escrituras para o nosso aviso e posta como um exemplo, como diz o apóstolo Judas. Ela tipifica de forma vívida a situação do homem não convertido, a destruição dos que continuam no seu estado natural e a maneira de escapar fugindo para Cristo. O salmista, quando fala sobre a destruição destinada aos ímpios, parece claramente referir-se à destruição de Sodoma. Salmo 11, 6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Considerem, portanto, aqueles que buscam o interesse por Cristo. Vocês devem fugir de Sodoma. Sodoma é o lugar onde vocês nasceram e onde passaram as suas vidas. Vocês são cidadãos dessa cidade que está cheia de imundície e abominação diante de Deus. Essa cidade é poluída e maldita. Vocês pertencem a essa sociedade impura. Não apenas vivem entre eles, mas são contados com eles, cometeram essas abominações e assim provocaram a Deus conforme ouviram. É sobre vocês que estive até aqui falando neste sermão. Vocês são os habitantes de Sodoma. Talvez olhem para as suas circunstâncias como não tão terríveis, mas habitam em Sodoma. Embora possam ser mudados e aparentem um exterior limpo e um rosto educado para o mundo, contudo, enquanto permanecerem em uma condição natural, são habitantes impuros de Sodoma. A humanidade se divide em duas sociedades, ou por assim dizer, em duas cidades. A Sião, a Igreja de Deus, a cidade santa e amada, e a Sodoma, essa cidade poluída e amaldiçoada que está destinada à destruição. Vocês pertencem a esta última, conquanto encarem a si mesmos como melhores que os outros, pertencem à mesma cidade, à mesma companhia de fornicadores, bêbados, adúlteros, perjuros, ladrões, roubadores e sodomitas.
Conquanto encarem-se como distintos enquanto estiverem fora de Cristo, pertencem a esta mesma sociedade, são da mesma companhia, ajuntam-se com eles e não são melhores, ainda que tenham maiores restrições. Vocês, às vistas de Deus, são dignos de serem contados com eles e são por completo objetos da repugnância e execração, e a ira de Deus permanece sobre vocês e viverão com ela, e com ela serão destruídos se não escaparem do seu estado presente. Sim, vocês são da mesma companhia dos demônios, pois Sodoma é não apenas a cidade dos ímpios, mas é a casa de todo espírito imundo. Vocês pertencem a essa cidade que está destinada à destruição horrível, inevitável, rápida e repentina. Cidade que tem uma tempestade de fogo e ira pairando sobre si. Muitos de vocês estão convencidos do triste estado em que se encontram enquanto estiverem em Sodoma. Estão fazendo algumas tentativas de escapar da ira que paira sobre ela. Que os tais sejam advertidos pelo que foi dito, a escapar por suas vidas e não olhar para trás. Não olhem para trás, a menos que escolham ter uma porção na tempestade de fogo que está descendo sobre a cidade. Não tenham saudades dos prazeres que tiveram quando viveram em Sodoma, desejando as coisas agradáveis que possuíam lá, a tranquilidade, a segurança e os gozos que lá desfrutaram. Lembrem-se da mulher de Ló, pois olhou para trás, indisposta a abrir mão completamente e para sempre da tranquilidade, prazer e abundância que desfrutava em Sodoma, e tendo intenção de para lá retornar. Lembrem-se do que lhe sucedeu. Lembrem-se dos filhos de Israel no deserto, que desejaram retornar ao Egito. Números 11, 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Lembrem-se quais foram as consequências. Vocês devem estar dispostos a abandonar para sempre toda a facilidade e prazeres e ganhos do pecado e esquecer tudo pela salvação, como fez Ló, deixando tudo para escapar de Sodoma.